Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que não tem limite, que perdoa qualquer coisa. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditei tanto que deixei esse amor me engolir inteira, me transformar numa sombra, me reduzir a uma palavra que meu próprio filho usou para me definir numa noite de dezembro. Inútil. Me chamo Ivone Ferreira Macedo, tenho 67 anos, e essa história começa numa noite de Natal que eu jamais vou esquecer. Mas antes de chegar naquela mesa, naquele jantar, naquelas palavras que me partiram ao meio, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso que vocês entendam quem eu era antes de virar a mulher que vocês vão conhecer agora. Eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo, numa família simples de 5 irmãos. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora. Cresci sabendo que nada viria fácil, que cada conquista seria suada. Aos 17 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de escritório numa fábrica de tecidos. Ganhava pouco, mas já era alguma coisa. Aos 23, conheci Valdir num baile de igreja. Valdir era motorista de caminhão. Um homem alto, de mãos grandes e sorriso fácil. Ele me olhou atravessado a noite inteira, sem coragem de se aproximar. Foi eu quem dei o primeiro passo, quem puxou conversa na fila do refrigerante. 3 meses depois, estávamos noivos. 1 ano depois, casados. Nosso casamento foi simples. Festa no quintal da minha sogra, bolo feito pela vizinha, vestido emprestado da minha irmã mais velha. Mas eu estava feliz. Achava que tinha encontrado meu companheiro para a vida inteira. E de certa forma tinha. Valdir foi um bom marido, trabalhador, honesto, presente quando podia ser. O problema é que ele quase nunca podia. A vida de caminhoneiro é assim. Semanas na estrada, dias longe de casa, a família sempre esperando. Quando Renato nasceu, Valdir estava fazendo uma viagem para o Rio Grande do Sul. Chegou 3 dias depois do parto, com um ursinho de pelúcia que tinha comprado numa parada de posto. Eu estava exausta, com os pontos ainda doendo, mas sorri como se fosse o presente mais lindo do mundo. Criei Renato praticamente sozinha nos primeiros anos. Era eu quem acordava de madrugada quando ele chorava. Era eu quem corria para o hospital quando a febre não baixava. Era eu quem abria mão de tudo, absolutamente tudo, para aquele menino ter uma infância digna. Valdir mandava dinheiro, aparecia quando podia, trazia presentes das viagens. Mas o peso do dia a dia estava todo nos meus ombros. E eu carreguei esse peso com orgulho, porque era mãe, porque achava que esse era meu papel, minha missão, minha razão de existir. O que eu não sabia, o que eu só fui entender décadas depois, é que eu estava criando um homem que confundiria amor incondicional com serviço obrigatório. Um homem que olharia para mim e veria não uma pessoa, mas uma função. Renato cresceu, estudou, se formou em administração. Eu estava na formatura dele, na 3ª fileira do auditório, chorando de orgulho. Meu menino tinha conseguido. Meu menino tinha vencido. Tudo que eu tinha sacrificado, todas as noites sem dormir, todos os desejos engolidos, tinham valido a pena. Aos 28 anos, ele conheceu Débora. Lembro do dia em que ele me apresentou a ela. Foi num domingo de almoço, aqui em Sorocaba. Valdir ainda estava vivo, a gente ainda morava na casa onde eu tinha criado meu filho. Renato chegou com um sorriso diferente, aquele sorriso de homem apaixonado que a gente reconhece de longe. E ao lado dele, uma mulher bonita, bem arrumada, com um batom vermelho que eu achei ousado demais para um almoço de família. Débora me cumprimentou com um beijo no rosto que mal encostou na minha pele. Os olhos dela passearam pela sala, pela cozinha, pelos móveis simples que eu tinha juntado ao longo de uma vida inteira. Vi o canto da boca dela se levantar num meio sorriso que não era de simpatia. Era de julgamento. Ela era corretora de imóveis em Campinas, filha de comerciantes com alguma posse. Tinha estudado em escola particular, viajado para fora do país, frequentava ambientes que eu nem sabia que existiam. E ali estava ela, sentada na minha mesa de fórmica, olhando para o meu frango assado como se fosse comida de cachorro. Valdir percebeu. Me olhou de canto e sussurrou quando Débora foi ao banheiro. Essa nora não me desce, Ivone. Mas fazer o quê? O menino escolheu. O menino escolheu.
Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Eles se casaram 1 ano depois. A festa foi em Campinas, organizada e paga pela família dela. Eu fui colocada numa mesa no canto do salão, junto com parentes distantes que ninguém conhecia. Quando chegou a hora das fotos oficiais, Débora gentilmente sugeriu que eu descansasse um pouco enquanto faziam os registros com a família mais próxima. Engoli aquilo em silêncio. Sorri, concordei, fui me sentar no cantinho que me cabia. Afinal, era o casamento do meu filho. Não queria criar problema. Não queria ser a sogra difícil, a velha chata que não aceita a nora. Queria ser compreensiva, moderna, aberta. Olhei para as fotos sendo tiradas de longe. Via meu filho sorrindo, abraçando a noiva, posando com os padrinhos. E eu ali, sentada numa cadeira de plástico, me sentindo como uma convidada de segunda categoria. Uma figurante no casamento do meu próprio filho. Valdir sentou do meu lado e segurou minha mão. Não disse nada. Não precisava. A gente se conhecia há tanto tempo que as palavras eram desnecessárias. Nosso menino tinha escolhido. E a escolha dele não nos incluía. 4 anos depois do casamento, minha vida virou de cabeça para baixo. Valdir partiu numa manhã de domingo. A gente estava tomando café na cozinha, como fazia todo fim de semana que ele estava em casa. Eu tinha acabado de contar uma piada boba sobre o vizinho que tinha comprado um papagaio que só falava palavrão. Valdir riu, levou a xícara até a boca e de repente ficou parado. O riso congelou no rosto dele. A xícara caiu no chão e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele tombou da cadeira. Corri, gritei, liguei para a emergência. Mas quando a ambulância chegou, já não havia mais nada a fazer. O médico disse que foi instantâneo, que ele não sofreu. Uma condição cardíaca que ninguém sabia que existia. Valdir tinha 63 anos. A gente achava que ainda tinha muito tempo pela frente. Os dias seguintes foram um borrão. Velório, enterro, burocracia, papelada. Renato veio de Campinas, ficou 2 dias e voltou para a vida dele. Me deixou sozinha naquela casa grande demais, com o silêncio gritando em cada cômodo, com a cadeira vazia na mesa do café, me lembrando todos os dias do que eu tinha perdido. 1 semana depois, Renato me ligou com uma proposta. Mãe, por que a senhora não vem morar perto da gente? Sorocaba não tem mais nada para a senhora. Aqui, a senhora fica perto dos netos, ajuda a gente, e não fica sozinha nessa casa enorme. Os netos. Pedrinho tinha 3 anos. Júlia tinha acabado de nascer. Meu coração de avó se apertou com a possibilidade de acompanhar o crescimento deles de perto. Os primeiros passos do Pedrinho eu vi por vídeo no celular. O primeiro sorriso da Júlia chegou numa foto pelo WhatsApp. Eu queria estar presente. Queria ser a avó que faz biscoito com os netos, que conta história antes de dormir. E a ideia de fugir daquela casa cheia de fantasmas era tentadora demais. Cada cantinho tinha uma lembrança do Valdir. O sofá onde ele assistia futebol. A rede no quintal onde ele dormia depois do almoço. O cheiro de Old Spice no armário do banheiro que eu não conseguia jogar fora. Aceitei a proposta sem pensar 2 vezes. Vendi a casa onde passei 35 anos da minha vida. Era uma casa simples, mas bem localizada, e o mercado estava bom naquela época. Recebi um valor que me deu segurança financeira para o resto da vida, se eu soubesse administrar. Guardei tudo numa poupança e fui para Campinas recomeçar. E foi aí que cometi o primeiro de muitos erros. Renato e Débora moravam num apartamento de 2 quartos que já estava pequeno para a família que crescia. Eles sonhavam com um lugar maior, com 3 quartos, num condomínio fechado com área de lazer. Mas não tinham dinheiro para a entrada. Quando soube disso, não pensei 2 vezes. Dei a eles R$120 mil, o valor integral da entrada do apartamento novo. Não pedi recibo, não fiz contrato. Não coloquei meu nome em lugar nenhum. Dei porque era mãe, porque achava que estava investindo na felicidade do meu filho, porque Débora estava sorrindo para mim pela primeira vez desde que a conheci. E aquele sorriso, mesmo que interesseiro, me fez sentir aceita. O apartamento novo ficava num condomínio bonito, com piscina, playground, salão de festas. Tinha 3 quartos espaçosos, uma varanda gourmet e uma cozinha planejada que era maior que a sala do meu apartamentinho. Porque sim,
Eu tinha alugado um apartamento de 1 quarto para mim, a 3 quadras deles. A ideia era ficar perto para ajudar, mas manter minha independência. Que ilusão! 2 meses depois da mudança deles, Renato me ligou num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Envergonhado, hesitante, quase sussurrando. Disse que a hipoteca estava pesando mais do que ele imaginava. Que Débora tinha insistido em colocar as crianças numa escola particular cara, em manter o carro do ano, em ter um padrão de vida compatível com o condomínio onde moravam. Que ele estava com dificuldade de fechar as contas. E aí veio a pergunta que mudaria os próximos 7 anos da minha vida. Mãe, a senhora não poderia ajudar só esse mês? É temporário, só até a gente se organizar. 1 mês virou 2, 2 viraram 6, 6 viraram 7 anos. Todo mês, religiosamente, eu transferia R$ 1.500 para a conta do Renato. Era quase metade do valor da hipoteca. Fazia isso em silêncio, sem cobrar, sem reclamar, sem contar para ninguém. Achava que era meu dever de mãe. Achava que estava ajudando meu filho a construir um futuro. Achava que um dia ele ia se estabilizar e eu ia poder parar. E tinha mais uma coisa que ninguém sabia. Quando Renato foi aprovar o financiamento, o banco disse que a renda dele não era suficiente. Precisava de um fiador. Alguém com nome limpo e patrimônio para garantir a dívida. Adivinha quem assinou? Eu. Coloquei meu nome como fiadora daquele apartamento. Se Renato deixasse de pagar, quem o banco ia cobrar primeiro era eu. Mais uma coisa que ele fez questão de esconder de todo mundo. Esse dia nunca chegou. E enquanto eu despejava minhas economias na conta deles, o que eu recebia em troca? Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Porque antes de contar o que aconteceu naquela mesa de Natal, preciso que vocês entendam como eu me tornei invisível dentro da minha própria família. Como cada dia, cada gesto, cada olhar foi me apagando aos poucos, até eu virar apenas uma sombra útil que ninguém enxergava de verdade. E quando a gente se torna invisível, quando a gente aceita ser tratada como móvel velho que só serve para uma função, chega uma hora em que alguém se sente no direito de dizer em voz alta o que todos estavam pensando em silêncio. Chega uma hora em que seu próprio filho olha nos seus olhos e diz: "Você não serve mais para nada." E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de dezembro. O cheiro de peru assado ainda estava no ar. As luzes de Natal piscavam na árvore que eu tinha ajudado a montar. Os pratos que eu tinha lavado brilhavam na mesa que eu tinha posto. E meu filho, o menino que eu criei sozinha, que eu sustentei em silêncio, que eu amei mais do que a mim mesma, me olhou como se eu fosse lixo. Mas ele não sabia de uma coisa. Ninguém naquela mesa sabia. Ele não sabia que a mulher que ele chamou de inútil era a mesma que pagava quase metade da casa onde ele morava. Ele não sabia que sem o meu dinheiro, sem a minha assinatura como fiadora, aquele apartamento bonito nunca teria sido dele. Ele não sabia que estava mordendo a mão que o alimentava. E quando ele descobrisse, seria tarde demais. Porque naquela noite, enquanto eu caminhava sozinha pelas ruas de Campinas, com uma mala na mão e o coração despedaçado, algo dentro de mim finalmente acordou. Uma força que eu não sabia que existia. Uma coragem que eu tinha enterrado debaixo de décadas de sacrifício. Naquela noite, Ivone Ferreira Macedo deixou de existir como mãe do Renato e nasceu simplesmente como Ivone. Uma mulher que finalmente entendeu que amor próprio não é egoísmo, que respeito não se implora, se exige, que família não é quem você sustenta, mas quem te sustenta de volta. E que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que a gente pode dar. Vocês já se sentiram invisíveis? Não invisíveis de verdade, claro, mas invisíveis daquele jeito que dói mais do que qualquer ferida física. Quando você está num lugar cheio de gente, cercada de pessoas que deveriam te amar, e mesmo assim ninguém te vê, ninguém pergunta como você está, ninguém nota se você está triste ou feliz. Você é apenas um móvel, uma peça da decoração que todo mundo ignora até precisar usar. Foi assim que me senti durante 7 anos na casa do meu filho. Quando me mudei para Campinas, achei que seria diferente. Achei que ia construir uma nova vida, fazer parte da família, criar memórias lindas com meus netos, mas a realidade foi outra. A realidade foi cruel de um jeito que eu não esperava.
Minha rotina começava às 6 da manhã. Acordava no meu apartamentinho de um quarto, tomava um café rápido e caminhava 3 quadras até a casa do Renato e da Débora. Chegava antes das 7 porque Débora precisava sair cedo para o trabalho. Ela era corretora de imóveis, tinha reuniões, visitas, clientes importantes. Não podia perder tempo preparando as crianças para a escola. Então eu fazia isso. Preparava o café da manhã do Pedrinho e da Júlia. Arrumava as mochilas, conferia os materiais, penteava o cabelo da menina, fazendo aquele rabo de cavalo que ela gostava. Ajudava o Pedrinho a escolher a roupa porque ele sempre queria ir de bermuda, mesmo quando estava frio. Escovava os dentes dos dois, calçava os tênis, verificava se não tinham esquecido nada. Às 7h30, levava as crianças para a escola. 15 minutos de caminhada, debaixo de sol ou chuva, porque Débora dizia que não valia a pena gastar gasolina num trajeto tão curto. Eu concordava, claro. Sempre concordava. Afinal, caminhar fazia bem para a saúde, não fazia? Era bom para mim. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesma, enquanto meus joelhos reclamavam e minhas costas doíam. Teve manhãs em que a chuva era tão forte que chegávamos encharcados na escola. Eu levava guarda-chuva, mas era só um, e eu sempre protegia as crianças primeiro. Pedrinho reclamava, dizia que queria ir de carro como os outros coleguinhas. Júlia chorava quando o tênis molhava. E eu ali, tentando acalmar os dois, prometendo que ia melhorar, que amanhã o sol ia aparecer. Quando chegava em casa com a roupa grudada no corpo, Débora olhava para mim e dizia: Dona Ivone, a senhora está pingando. Cuidado para não molhar o piso, acabei de mandar encerar. Nem perguntava se eu estava bem, nem oferecia uma toalha, só se preocupava com o piso. Depois de deixar as crianças, voltava para o apartamento deles e começava a faxina. Lavava a louça do café que ficava na pia. Arrumava as camas que ninguém tinha feito. Passava pano no chão, organizava a bagunça da sala, recolhia as roupas sujas espalhadas pelo quarto do casal. Débora tinha mania de deixar toalhas molhadas em cima da cama. Renato deixava meias pelo corredor como se fosse um rastro de migalhas. Eu limpava tudo, sem reclamar, sem comentar, sem fazer cara feia. Ao meio-dia, buscava as crianças na escola. Preparava o almoço para elas, sempre algo saudável porque Débora deixava uma lista do que podia e do que não podia. Nada de fritura, nada de refrigerante, nada de doce antes da refeição. Eu seguia cada regra à risca, mesmo quando o Pedrinho me olhava com aqueles olhos pidões pedindo um biscoito recheado. Depois do almoço, ajudava com as tarefas de casa: português, matemática, ciências. Eu, que tinha parado de estudar cedo, me via reaprendendo frações e verbos no gerúndio para poder ensinar meus netos. Comprei livros didáticos, assisti vídeos no YouTube, me esforcei para dar conta do recado. À tarde, levava as crianças para as atividades extracurriculares, natação do Pedrinho às terças e quintas, balé da Júlia às segundas e quartas, às sextas, inglês para os dois. Eu passava horas sentada em salas de espera, folheando revistas velhas, vendo outras avós que pareciam tão cansadas quanto eu. Trazia de volta, dava banho, preparava o jantar. Quando Renato e Débora chegavam do trabalho, por volta das 7 da noite, a casa estava impecável. As crianças estavam limpas, alimentadas, com as tarefas feitas. O jantar estava na mesa, quentinho, esperando. E eu era tratada como se aquilo fosse minha obrigação. Débora raramente agradecia. Quando chegava, ia direto para o quarto trocar de roupa. Depois sentava no sofá mexendo no celular enquanto eu servia o jantar. Se a comida estava boa, ela não dizia nada. Se estava diferente do que ela esperava, eu ouvia comentários atravessados. Dona Ivone, a senhora colocou sal demais no arroz de novo. Esse frango está seco. A senhora deixou tempo demais no forno. Por que a senhora não fez a salada que eu pedi? Eu deixei escrito no papel. Eu engolia cada crítica em silêncio. Pedia desculpas, prometia melhorar, me esforçava para acertar na próxima vez. Mas nunca era suficiente. Nunca estava bom o bastante. E Renato? Meu filho, o menino que eu criei com tanto amor, ficava calado. Assistia a esposa me tratando daquele jeito e não dizia uma palavra. Às vezes eu olhava para ele esperando alguma defesa, algum reconhecimento. Mas ele desviava o olhar.
Fingia que não tinha ouvido. Mudava de assunto. Com o tempo, aprendi que certas batalhas não valem a pena ser travadas. O pior momento foi no aniversário da irmã de Débora. Ela fez uma festa grande, alugou um salão, convidou muita gente. Eu estava ajudando na cozinha, como sempre, cortando frutas para a mesa de doces. A irmã da Débora apareceu com o marido, um sujeito metido que trabalhava em banco, e começaram as apresentações. Débora foi apresentando os convidados um por um. O pai, a mãe, os primos, os amigos. Quando chegou em mim, ela disse simplesmente: "Essa é Dona Ivone, nossa ajudante. Ela dá uma força com as crianças. Ajudante, não minha sogra, não a mãe do Renato, não a avó dos meus filhos. Ajudante." Senti o sangue gelar nas veias. Olhei para meu filho, que estava a 2 metros de distância, esperando que ele corrigisse, que ele dissesse: "Não, essa é minha mãe." Mas ele não disse. Desviou o olhar, pegou um copo de refrigerante e foi conversar com outra pessoa. Naquela noite, voltei para meu apartamento e chorei. Chorei muito, daquele jeito que faz o corpo inteiro doer. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de humilhação. De perceber que eu tinha me tornado exatamente o que Débora disse. Uma ajudante. Uma empregada que não recebia salário. Uma figura sem importância, que podia ser descartada a qualquer momento. Mas mesmo assim, continuei. Continuei porque amava meus netos. Continuei porque tinha medo de perder o contato com eles. Continuei porque não sabia mais quem eu era fora daquela função. Os meses foram passando. E as humilhações foram se acumulando. Teve o dia em que Débora reclamou que eu estava deixando a casa com cheiro de comida. Disse que os vizinhos iam achar que eles não tinham condições de contratar uma cozinheira de verdade. Eu passei a cozinhar com todas as janelas abertas, mesmo no inverno, mesmo quando o frio me fazia tremer. Teve o dia em que ela pediu para eu não usar o banheiro social porque os convidados podiam precisar. Passei a usar só o banheiro de serviço, no fundo da área de lavanderia, onde o chuveiro pingava e a descarga fazia um barulho horrível. Teve o dia em que ela me perguntou se eu não poderia usar roupas mais discretas. Disse que meus vestidos floridos eram muito charmosos, que destoavam da decoração da casa. Eu, que sempre amei cores alegres, passei a usar só bege, cinza e preto. E durante todo esse tempo, continuei pagando quase metade da hipoteca daquele apartamento. O apartamento que tinha meu nome como fiadora. Ninguém sabia. Nem Débora, nem os pais dela, nem os vizinhos que achavam que Renato era um homem bem-sucedido. Era um segredo entre mim e meu filho. Um segredo que ele fazia questão de manter escondido, porque admitir que dependia da mãe ia ferir o orgulho dele. Mas o momento que mais me marcou foi no meu aniversário de 65 anos. Eu acordei cedo naquele dia, arrumei o cabelo, coloquei uma roupa bonita. Um vestido azul que Valdir tinha me dado no nosso último aniversário de casamento juntos. Toda vez que eu vestia aquela peça, sentia como se ele estivesse ali comigo, me abraçando, me dizendo que eu estava linda. Fiz um bolo simples em casa, de cenoura com cobertura de chocolate, a receita que minha mãe me ensinou quando eu era menina. Comprei algumas coisas para um café da tarde. Pão de queijo, biscoitinhos, suco natural. Arrumei a mesinha da sala com uma toalha rendada, coloquei um vasinho de flores que tinha comprado na feira. Queria que ficasse bonito, aconchegante, esperando que talvez, só talvez, meu filho aparecesse para me dar um abraço. O telefone não tocou a manhã inteira. Fiquei sentada no sofá olhando para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa. Cheguei a verificar se o aparelho estava funcionando. Estava. O problema não era o telefone. O problema era que ninguém se lembrava. Por volta das 11, não aguentei e liguei para Renato. Débora atendeu. A voz dela era impaciente, apressada, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. "Oi, Dona Ivone. O Renato está ocupado agora. Ligação importante do trabalho. Ele retorna depois, tá?" Ele não retornou. À noite, preocupada, fui até a casa deles. Achei que talvez tivesse acontecido alguma coisa, que talvez ele estivesse doente ou com algum problema sério. Mas quando cheguei, encontrei uma cena que me partiu ao meio. Eles estavam comemorando. Tinha bolo, decoração, balões. Renato estava sorrindo.
Débora estava toda arrumada, as crianças corriam pela sala animadas. Era uma festa para celebrar os 10 anos de casamento deles. As bodas de estanho, como Débora fez questão de explicar quando me viu parada na porta. Vi a mesa cheia de comida, champanhe gelando no balde de gelo, um bolo de 3 andares com topo de noivinhos. Tinha gente que eu não conhecia, amigos do casal, colegas de trabalho da Débora, todos rindo, brindando, celebrando. E ali estava eu, do lado de fora, com o vestido azul do Valdir, sem ter sido convidada para a festa que acontecia na casa que eu ajudava a pagar. Ninguém lembrou que aquele dia também era meu aniversário. Ninguém percebeu que a mulher que tinha dado à luz, o homem que eles estavam celebrando, fazia 65 anos naquele exato momento. Ninguém se importou em me ligar, em me incluir, em guardar um pedaço de bolo para mim. E quando Débora me viu ali, parada, sem saber o que fazer, ela apenas sorriu daquele jeito falso que eu conhecia tão bem e disse: "Ah, dona Ivone, que bom que veio. Pode ajudar a servir os convidados? A moça que contratei está sobrecarregada." Servi. Passei meu aniversário de 65 anos servindo champanhe na festa de bodas da minha nora, circulando entre convidados que nem sabiam meu nome, sorrindo quando por dentro eu estava despedaçada. Enquanto isso, meu bolo de cenoura esfriava sozinho na mesa do meu apartamento vazio, as flores murchavam no vasinho, e a toalha rendada da minha mãe esperava visitantes que nunca vieram. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para o nada por muito tempo. As lágrimas não vieram. Acho que já não tinha mais lágrimas para chorar. Só tinha um vazio imenso no peito, uma certeza crescente de que algo precisava mudar. Mas eu ainda não estava pronta para mudar. Ainda me agarrava à esperança de que as coisas iam melhorar, de que um dia eles iam reconhecer tudo o que eu fazia, de que um dia meu filho ia voltar a me enxergar como mãe e não como funcionária. Eu era como um cachorro que apanha do dono e mesmo assim volta abanando o rabo, esperando um carinho que nunca vem. Mas quando você passa a vida inteira se definindo pelo amor que dá aos outros, é difícil aceitar que esse amor não é correspondido. Essa esperança durou até a noite de Natal. Eu passei 3 dias preparando aquela ceia. 3 dias de pé na cozinha, temperando o peru, fazendo as farofas, preparando as sobremesas. Queria que fosse especial. Queria que fosse perfeito. Queria que, pelo menos uma vez, eles olhassem para mim e dissessem: "Obrigado, dona Ivone, a senhora é incrível." Mas o que eu recebi foi algo completamente diferente. A noite em que tudo desmoronou. A noite em que as palavras do meu filho me atingiram como um soco no estômago. A noite em que eu finalmente entendi que não existe limite para a ingratidão humana, que algumas pessoas são incapazes de reconhecer o bem que recebem. Mas também foi a noite em que Ivone acordou. E quando uma mulher que passou a vida inteira dormindo finalmente abre os olhos, ninguém está preparado para o que vem depois. Principalmente quem passou anos achando que ela era apenas uma ajudante. Uma ajudante que, sem que ninguém soubesse, segurava todas as contas nas costas. Dizem que o Natal é tempo de união, de família reunida, de amor transbordando em cada abraço. Dizem que é a época mais bonita do ano, quando as pessoas se perdoam, quando as mágoas ficam para trás, quando o que importa é estar junto de quem a gente ama. Pois eu descobri, aos 65 anos, que isso é mentira. Descobri que o Natal pode ser o palco perfeito para a crueldade, que a mesa farta pode esconder facas afiadas, que as pessoas que deveriam te proteger são, às vezes, as mesmas que te destroem. Mas deixa eu contar direito como foi aquela noite. A noite que mudou minha vida para sempre. Tudo começou 3 dias antes, quando Débora anunciou que faria uma ceia especial. Disse que tinha convidado os pais dela, seu Osvaldo e Dona Mércia, e também a irmã mais nova, Tatiane, com o marido, um sujeito arrogante chamado Gustavo que trabalhava como gerente de banco. Seriam 8 adultos e 2 crianças. Uma ceia grande, bonita, digna de fotos para as redes sociais. E adivinha quem ficou responsável por preparar tudo? Passei 3 dias inteiros na cozinha. Acordava às 5 da manhã, antes do sol nascer, e só parava quando meu corpo implorava por descanso. No primeiro dia, fui ao mercado comprar os ingredientes:
Carreguei sacolas pesadas pelas 3 quadras que separavam o mercado da casa do Renato, porque Débora disse que não podia me dar carona, estava ocupada com compromissos de trabalho. No segundo dia, comecei os preparativos. Temperei o peru com aquela receita que minha mãe me ensinou, a mesma que eu usava desde que Renato era criança. Massageei cada pedaço da ave com a mistura de alho, limão, sal grosso e ervas finas. Deixei marinando a noite inteira para o sabor penetrar bem na carne. Fiz a farofa com bacon crocante, a farofa de ovos com cheiro verde, o arroz com passas douradas que Pedrinho adorava. Preparei o salpicão cremoso, a maionese de batata com cenoura ralada, a salada tropical com frutas frescas que eu mesma tinha cortado uma por uma. Minhas mãos doíam de tanto descascar, picar, mexer. Mas eu continuava. Porque era Natal. Porque era família. Porque eu ainda acreditava que aquele esforço seria reconhecido. No terceiro dia, o dia da ceia, acordei ainda mais cedo. Coloquei o peru no forno às 6 da manhã para ficar pronto no horário certo. Fiz as sobremesas. Pavê de chocolate, mousse de maracujá, rabanada com canela e açúcar. Arrumei a mesa com a toalha vermelha que Débora tinha comprado especialmente para a ocasião. Dobrei os guardanapos em formato de leque, como tinha visto num vídeo da internet. Coloquei as taças de cristal que eram da mãe dela, os pratos da porcelana boa, os talheres de prata que só saíam do armário em datas especiais. Quando terminei, por volta das 5 da tarde, a casa estava impecável. A árvore de Natal piscava no canto da sala, os enfeites brilhavam, o cheiro de comida boa tomava conta de todos os cômodos. Eu estava exausta, com as costas doendo, os pés inchados, as mãos vermelhas de tanto lavar louça. Mas estava orgulhosa. Fui para casa tomar um banho rápido e me arrumar. Coloquei um vestido verde que tinha comprado especialmente para aquela noite, um vestido discreto mas bonito, que combinava com a época. Passei um batom suave, prendi o cabelo num coque baixo, coloquei os brincos de pérola que Valdir tinha me dado no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Quando voltei para a casa do Renato, os convidados já estavam chegando. Seu Osvaldo e Dona Mércia foram os primeiros. Ele era um homem calado, de poucas palavras, que passava a maior parte do tempo olhando para o celular. Ela era o oposto. Falava pelos cotovelos, sempre com aquele tom de superioridade que me incomodava desde o primeiro dia em que a conheci. Dona Mércia me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem sequer se levantar do sofá onde tinha acabado de se acomodar. Logo depois chegaram Tatiane e Gustavo. Ela era uma versão mais nova de Débora, com o mesmo jeito afetado, o mesmo sorriso calculado. Ele entrou na casa como se fosse dono do lugar, comentando sobre o condomínio, sobre o tamanho do apartamento, sobre como Renato tinha conseguido comprar um imóvel tão bom sendo apenas gerente de loja. Se ele soubesse a verdade. Renato recebeu os convidados com aquele sorriso de genro perfeito que ele sabia fazer tão bem. Débora circulava pela sala, toda produzida, recebendo elogios pelo vestido, pelo cabelo, pela decoração. Ninguém, absolutamente ninguém, perguntou quem tinha preparado a comida, quem tinha passado 3 dias na cozinha, quem tinha carregado sacolas, descascado batatas, lavado louça. Eu era invisível, como sempre. Por volta das 8 da noite, nos sentamos à mesa. Eu fiquei numa ponta, entre Pedrinho e a cadeira vazia que sobrou. Débora sentou na outra ponta, como anfitriã. Renato ficou ao lado dela, de frente para os pais da esposa. Tatiane e Gustavo completavam o círculo. O peru estava dourado, brilhando no centro da mesa. As travessas estavam cheias, coloridas, convidativas. Eu tinha caprichado em cada detalhe. E por um momento, só por um momento, me permiti sentir orgulho do meu trabalho. Renato fez um brinde. Agradeceu a presença de todos, desejou Feliz Natal, falou sobre a importância da família. Em nenhum momento mencionou meu nome. Em nenhum momento olhou na minha direção. Era como se a comida tivesse aparecido magicamente naquela mesa, sem que ninguém precisasse prepará-la. A ceia começou bem. As pessoas comiam, conversavam, riam. Pedrinho me pedia para cortar a carne dele, Júlia queria mais suco. Eu me levantava, servia, sentava, me levantava de novo. Era a única pessoa naquela mesa que não conseguia comer em paz. Foi quando a conversa mudou de rumo.
Dona Mércia começou a falar sobre uma conhecida dela que tinha colocado a mãe num lar para idosos. Disse que era a melhor decisão que a família tinha tomado, que a velha estava muito bem cuidada, que tinha atividades, companhia, assistência médica 24 horas. Senti um frio na espinha. Algo no tom dela me incomodou. Débora entrou na conversa. Disse que concordava, que às vezes era o melhor para todo mundo. Que certas pessoas, com a idade, vão perdendo a capacidade de cuidar de si mesmas, vão ficando lentas, esquecidas e acabam se tornando um peso para a família. Ela olhou para mim quando disse isso. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas que eu captei perfeitamente. Meu coração começou a acelerar. Minhas mãos tremiam levemente. Eu sabia onde aquela conversa estava indo, mas me recusava a acreditar. Foi quando Débora se virou diretamente para mim e disse, com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem: "Aliás, Dona Ivone, eu e o Renato estávamos conversando esses dias. A senhora não acha que está na hora de pensar num lugar mais adequado para sua idade? Um lugar com estrutura, com assistência. A senhora anda tão esquecida ultimamente, tão lenta. É preocupante." A mesa inteira ficou em silêncio. Eu olhei para Débora, depois para Renato, esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele defendesse a própria mãe, que ele explicasse que aquilo era um mal-entendido, uma piada de mau gosto. Mas Renato não me defendeu. Em vez disso, ele respirou fundo, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele, e disse as palavras que ficariam marcadas na minha memória para sempre. "Mãe, a Débora tem razão. Você não serve mais para nada. Está na hora de aceitar isso. Já pesquisei uns asilos aqui na região, tem uns bem razoáveis. A gente não aguenta mais essa situação. Você fica para lá e para cá, atrapalhando nossa rotina, dando palpite onde não é chamada. Tá na hora de ir para um asilo e deixar a gente viver em paz. Você não serve mais para nada." As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino quebrado. Cada sílaba era uma facada. Cada letra era um pedaço de mim sendo arrancado. 40 anos de dedicação. 40 anos de sacrifício. 40 anos amando aquele homem que agora me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu olhei ao redor da mesa, procurando algum sinal de apoio, alguma expressão de choque ou indignação. Mas o que eu vi foi pior do que o silêncio. Seu Osvaldo continuou olhando para o celular, como se nada estivesse acontecendo. Dona Mércia assentiu levemente com a cabeça, concordando com o genro. Tatiane escondeu um sorriso atrás do guardanapo. Gustavo me olhou com aquele ar de superioridade, como quem olha para um problema que finalmente está sendo resolvido. E as crianças? Pedrinho e Júlia me olhavam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Meus netos que eu tinha ajudado a criar, que eu tinha buscado na escola todos os dias, que eu tinha alimentado, banhado, colocado para dormir. Eles estavam ali, assistindo a avó ser humilhada na frente de todo mundo. Sentia as lágrimas querendo escapar, mas não deixei. Não ia dar esse gosto para eles. Não ia chorar na frente de pessoas que claramente não mereciam minhas lágrimas. Em vez disso, respirei fundo. Olhei para o meu prato, para a comida que eu tinha preparado com tanto carinho e que agora parecia ter gosto de cinzas. Olhei para a mesa que eu tinha arrumado, para os guardanapos que eu tinha dobrado, para as taças que eu tinha polido. E então, com uma calma que me surpreendeu, coloquei o guardanapo sobre a mesa. Empurrei a cadeira para trás. Levantei devagar, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre mim. Não disse uma palavra. Não gritei, não chorei, não implorei. Apenas caminhei até o quarto, onde eu sempre guardava minhas coisas quando dormia ali. Peguei minha bolsa, minha mala pequena de emergência, meu casaco. Voltei para a sala, onde todos ainda estavam paralisados, esperando minha reação. Passei por cada um deles em silêncio. Pela Dona Mércia, que me olhava com satisfação mal disfarçada. Pelo seu Osvaldo, que nem tirou os olhos do celular. Pela Tatiane, que cochichava algo no ouvido do marido. Pelo Gustavo, que já estava se servindo de mais peru, como se nada tivesse acontecido. Parei na frente de Renato por um segundo, apenas um segundo, e olhei nos olhos dele. Vi algo ali que não consegui identificar. Medo? Arrependimento? Ou apenas a indiferença de quem já tinha decidido que eu não importava mais? Olhei também para meus netos. Pedrinho tinha os olhos marejados.
Júlia segurava o garfo no ar, paralisada. Aquelas duas crianças que eu amava mais do que tudo estavam vendo a avó ser expulsa da própria família. E não havia nada que eu pudesse fazer para protegê-las daquela cena. Não importava. Nada mais importava. Caminhei até a porta, abri e saí para a noite de Natal. O ar estava fresco, quase frio. As casas ao redor estavam iluminadas, cheias de famílias celebrando. Eu podia ouvir risos, músicas, o som de pessoas felizes. E ali estava eu, sozinha, com uma mala na mão e o coração em pedaços. Caminhei pelas ruas vazias até meu apartamento. 15 minutos que pareceram horas. Cada passo era uma lembrança. Cada respiração era uma dor. Mas junto com a dor, havia algo mais. Algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva. Uma raiva fria, silenciosa, poderosa. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e sentei no sofá. Fiquei ali, no escuro, ouvindo os fogos de artifício que começavam a estourar, anunciando a meia-noite. O Natal tinha chegado. E eu estava sozinha. Mas não estava derrotada, porque enquanto eu ali sentada, no silêncio do meu apartamento, uma decisão foi se formando na minha mente. Uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que faria meu filho entender, da pior maneira possível, o verdadeiro valor da mulher que ele tinha acabado de descartar. Ele disse que eu não servia mais para nada. Pois bem, ele ia descobrir exatamente para o que eu servia. Ia descobrir quando o banco ligasse cobrando 3 meses de hipoteca atrasada. Ia descobrir quando olhasse os extratos e visse de onde vinha o dinheiro que ele achava que caía do céu. Ia descobrir quando o gerente perguntasse quem era Ivone Ferreira Macedo, a fiadora que estava retirando seu nome do contrato. Naquela noite de Natal, enquanto meu filho brindava com champanhe na casa que eu ajudava a pagar, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Chega. Chega de ser invisível. Chega de ser usada. Chega de dar tudo e não receber nada em troca. Se eu não servia mais para nada, então não ia servir mesmo. Não ia servir mais café, nem almoço, nem jantar. Não ia servir mais de babá, de faxineira, de caixa eletrônico. E, principalmente, não ia servir mais de banco para sustentar a vida de luxo de quem me tratava como lixo. O silêncio daquela noite foi o mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente acordou. Os dias que se seguiram ao Natal foram os mais silenciosos da minha vida. Mas dessa vez, o silêncio não me assustava. Pelo contrário, ele me dava força. Passei o dia 25 inteiro no meu apartamento, sem atender telefone, sem abrir a porta, sem falar com ninguém. Comi o que tinha na geladeira, assisti televisão sem prestar atenção e deixei o tempo passar. Esperava que Renato aparecesse, que ligasse, que mandasse pelo menos uma mensagem pedindo desculpas. Nada. O dia 26 passou igual. Silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma demonstração de arrependimento. Era como se a cena da noite de Natal não tivesse acontecido. Como se humilhar a própria mãe na frente de estranhos fosse algo perfeitamente normal, que não merecia sequer um pedido de desculpas. E foi nesse silêncio que minha decisão se solidificou. No dia 27, acordei cedo e fui até o banco. Não o banco onde Gustavo trabalhava, claro. Fui ao meu banco, onde tinha conta há mais de 30 anos, onde os funcionários me conheciam pelo nome. Sentei na frente do gerente, um homem simpático chamado Sérgio, e pedi para ver todos os extratos das transferências que eu tinha feito nos últimos 7 anos. Quando ele imprimiu os relatórios, fiquei olhando para aqueles números em silêncio. R$ 1.500 por mês, durante 7 anos. 84 transferências no total. R$ 126 mil em pagamentos de hipoteca. Isso sem contar os 120 mil da entrada. R$ 246 mil. Era quase tudo o que eu tinha. Quase todas as minhas economias. Todo o dinheiro da venda da casa em Sorocaba. Tudo que eu tinha guardado para minha velhice. Estava ali, naqueles papéis. A prova de que eu tinha sustentado a vida do meu filho durante 7 anos, sem receber nada em troca, além de humilhação. Sérgio me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só precisava organizar algumas coisas. Perguntei sobre o processo para me retirar como fiadora de um financiamento. Ele explicou que era possível,
mas que o banco precisaria aprovar outro fiador ou exigir garantias adicionais do titular. Caso contrário, o financiamento poderia ser considerado irregular. Pedi que ele preparasse toda a documentação necessária. Ia dar entrada no pedido de retirada da fiança na primeira semana de janeiro. Voltei para casa e fiz algo que nunca tinha feito antes. Nada. Não fui à casa do Renato preparar café para as crianças. Não fui buscá-las na escola. Não fiz almoço, não ajudei com tarefas, não levei para atividades. Simplesmente fiquei no meu apartamento, lendo um livro que tinha comprado meses atrás e nunca tinha tido tempo de abrir. No dia 30, Débora finalmente ligou. A voz dela era impaciente, irritada. Perguntou por que eu não tinha aparecido, disse que as crianças estavam perguntando por mim, que a casa estava uma bagunça, que ela tinha compromissos de trabalho e não podia ficar cuidando de tudo sozinha. Eu respondi com calma. Débora, pessoas que não servem mais para nada, não cuidam de crianças, nem limpam casa. Sugiro que você contrate alguém que sirva para alguma coisa. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meia hora depois, Renato ligou. A voz dele era diferente, uma mistura de irritação e preocupação. Disse que a Débora tinha contado sobre a ligação, perguntou o que estava acontecendo, disse que eu estava sendo dramática. Dramática. Eu, dramática. Respondi com a mesma calma. Renato, você disse que eu não servia mais para nada e que deveria ir para um asilo. Estou apenas seguindo seu conselho. Estou me afastando para não atrapalhar mais a rotina de vocês. Ele começou a gaguejar, disse que não era bem assim, que tinha falado no calor do momento, que a Débora tinha pressionado. Tentou se justificar, se desculpar de um jeito torto, sem realmente pedir perdão. Eu disse apenas, Feliz Ano Novo, Renato, e desliguei. O Réveillon eu passei sozinha, assistindo a queima de fogos pela janela do meu apartamento. Quando a meia-noite chegou, não fiz pedidos, apenas sorri. Sorri porque sabia que aquele seria o ano em que eu finalmente viveria para mim mesma. No dia 2 de janeiro, a data em que eu normalmente fazia a transferência mensal para a conta do Renato, abri o aplicativo do banco, olhei para o campo de valor e fechei sem fazer nada. Fiz a mesma coisa em fevereiro e em março. Durante esses 3 meses, Renato me ligou algumas vezes. As ligações foram diminuindo de frequência, conforme ele percebia que eu não ia ceder. Primeiro era todo dia. Depois, dia sim, dia não. Depois, uma vez por semana. Ele sempre dizia as mesmas coisas, que eu estava exagerando, que família era assim mesmo, que as crianças sentiam minha falta. Mas nunca, em nenhuma dessas ligações, ele pediu desculpas de verdade, nunca admitiu que estava errado. Nunca reconheceu tudo que eu tinha feito por ele durante todos aqueles anos. No final de março, numa terça-feira comum, o telefone do Renato tocou. Era o banco. A atendente do outro lado da linha informou que o financiamento do apartamento estava com 3 parcelas em atraso, que havia risco de execução da dívida, que ele precisava comparecer à agência o mais rápido possível para regularizar a situação. Renato não entendeu. Na cabeça dele, as parcelas estavam em dia. Ele pagava sua parte religiosamente, todo mês, sempre no mesmo dia. Como podia estar com 3 meses de atraso? No dia seguinte, ele foi ao banco. Sentou na frente do gerente, um homem sério de terno cinza, e pediu para entender o que estava acontecendo. Disse que devia haver um erro no sistema, que ele nunca tinha atrasado uma parcela sequer. O gerente acessou o sistema, verificou os pagamentos e franziu a testa. Pediu licença, foi até uma sala reservada, voltou com uma pasta cheia de documentos. Sentou novamente, olhou para Renato e disse: Senhor Renato, vou precisar que o senhor me explique uma coisa. De acordo com nossos registros, o valor integral da parcela do seu financiamento é de R$ 3.400. O senhor paga mensalmente R$ 1.900. A diferença de R$ 1.500 vinha sendo coberta por uma transferência externa. Renato piscou, confuso. Que transferência externa? O gerente continuou. Essa transferência era feita todo mês, sempre no dia 2, por uma pessoa chamada Ivone Ferreira Macedo. Ela parou de fazer os depósitos em janeiro. Por isso, o senhor está com 3 parcelas em atraso. O rosto do meu filho perdeu toda a cor. Ele gaguejou, tentou explicar, disse que era a mãe dele,
que ela ajudava às vezes, que era uma coisa temporária, mas o gerente não tinha terminado. Senhor Renato, isso não é uma ajuda eventual. Estamos falando de 47% de todas as parcelas pagas desde o início do financiamento. Em 7 anos, a senhora Ivone Ferreira Macedo depositou aproximadamente R$ 126 mil em prestações. Somando com a entrada de R$ 120 mil, que também foi feita por ela, estamos falando de quase R$ 250 mil. As mãos do Renato começaram a tremer. O gerente folheou mais alguns papéis e continuou. E tem outro detalhe importante. A fiadora deste financiamento também é a senhora Ivone Ferreira Macedo. Ela deu entrada num pedido de retirada da fiança em janeiro. O pedido está em análise, mas se for aprovado, o senhor vai precisar apresentar um novo fiador ou quitar uma parte significativa da dívida para manter o financiamento ativo. Renato ficou branco, completamente branco. As mãos tremiam tanto que ele não conseguia segurar os papéis que o gerente estava mostrando. O suor escorria pela testa. A boca abria e fechava, mas nenhum som saía. O gerente, percebendo o estado dele, perguntou: "O senhor está bem? Quer um copo de água?" Renato não respondeu. Levantou da cadeira cambaleando, murmurou alguma coisa sobre precisar fazer uma ligação e saiu da sala quase correndo. No estacionamento do banco, encostado no carro, ele me ligou. Eu vi o nome dele piscando na tela do celular. Deixei tocar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta, atendi. A voz dele estava irreconhecível, trêmula, desesperada, quase chorando. "Mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Eu não sabia, eu não fazia ideia. O banco disse que a senhora pagou quase metade das parcelas durante 7 anos. Disse que a senhora é a fiadora. Disse que a senhora pediu para tirar o nome do contrato. Mãe, por favor, a senhora não pode fazer isso comigo." Eu deixei ele falar até ficar sem ar. Ouvi cada palavra, cada soluço, cada súplica. E então respondi com a mesma calma que tinha usado na noite de Natal. "Renato, pessoas que não servem mais para nada não pagam hipoteca dos outros. Pessoas que deveriam estar num asilo não assinam fiança de apartamento. Você me disse que eu atrapalhava sua vida, que você não aguentava mais minha presença. Então estou saindo da sua vida. Completamente." Ele começou a chorar. Chorar de verdade, daquele jeito desesperado de quem finalmente entende a gravidade do que fez. "Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Foi a Débora que colocou aquelas coisas na minha cabeça. Ela ficou insistindo, dizendo que a senhora era um peso, que a gente precisava de espaço. Eu fui fraco, eu devia ter te defendido, eu nunca devia ter falado aquelas coisas. Por favor, mãe, me perdoa." Por um segundo, só um segundo, senti meu coração vacilar. Era meu filho. O menino que eu tinha carregado no ventre, que eu tinha amamentado, que eu tinha criado sozinha. Mas então lembrei. Lembrei das palavras dele naquela mesa de Natal. Lembrei do olhar de desprezo. Lembrei de todos os anos sendo tratada como empregada, como invisível, como nada. "Renato, você tinha 40 anos naquela mesa. Não era uma criança repetindo o que a esposa mandou. Era um homem adulto escolhendo humilhar a própria mãe na frente de estranhos. Você fez sua escolha. Agora, eu fiz a minha." Desliguei o telefone. Fiquei sentada no meu sofá, olhando para a parede, sentindo uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza porque, apesar de tudo, ainda amava meu filho. Alívio porque finalmente tinha dito o que precisava ser dito. Naquela mesma semana, fui ao banco formalizar minha saída como fiadora. O processo levaria alguns meses, mas estava em andamento. Também fui a uma agência de viagens e comprei uma passagem para Fortaleza. Partida em 2 semanas. Volta em aberto, porque pela primeira vez em muitos anos eu não tinha obrigação nenhuma. Não tinha netos para buscar na escola. Não tinha casa para limpar. Não tinha hipoteca para pagar. Não tinha filho para sustentar. Tinha apenas eu mesma. E isso, descobri, era mais do que suficiente. Renato tentou me procurar várias vezes nas semanas seguintes. Apareceu no meu prédio, tocou a campainha, ficou esperando no corredor. Eu não abri. Mandou mensagens longas pelo celular, cheias de desculpas e promessas. Eu não respondi. Pediu para conhecidos em comum intercederem. Eu agradeci a preocupação e disse que estava bem.
Uma semana antes da minha viagem, recebi uma visita inesperada. Era Pedrinho. Meu neto de 10 anos tinha vindo sozinho, de ônibus. Descobri depois, atravessando metade da cidade para me ver. Quando abri a porta e vi aquele menino ali, com os olhos vermelhos e um papel amassado na mão, meu coração derreteu. Ele me abraçou com força e disse, com a voz embargada: "Vovó, por favor, não vá embora. Eu preciso da senhora. A mãe e o pai só brigam agora. A casa tá uma bagunça. Ninguém mais faz comida gostosa. Por favor, vovó." Abracei meu neto de volta e chorei. Chorei pela primeira vez desde a noite de Natal. Não de tristeza, mas de um amor tão grande que doía. Sentei com ele no sofá, fiz um chocolate quente e expliquei da melhor forma que pude. Disse que a vovó precisava de um tempo, que às vezes os adultos fazem coisas que magoam muito e que a gente precisa se afastar para se curar. Disse que eu o amava, que amava a Júlia e que sempre seria a avó deles, mas que agora eu precisava cuidar de mim. Pedrinho ouviu tudo em silêncio, com aquela seriedade que crianças às vezes têm. Quando terminei, ele me olhou e disse: "Tá bom, vovó, eu entendo, mas a senhora promete que volta?" Prometi, e diferente das promessas vazias que eu tinha recebido a vida inteira, essa eu pretendia cumprir. Mas nos meus termos, no meu tempo, da minha forma. Porque eu finalmente tinha aprendido que cuidar dos outros não significa se destruir, que amor de verdade não exige anulação, e que às vezes a coisa mais corajosa que uma mãe pode fazer é dizer não. O avião decolou de Campinas numa manhã de quarta-feira. E enquanto eu via as nuvens passando pela janela, senti algo que não sentia há décadas: liberdade. Não era só a liberdade de estar viajando sozinha pela primeira vez na vida. Era a liberdade de não ter horário para acordar, de não ter ninguém esperando meu café, minha faxina, meu dinheiro. Era a liberdade de ser apenas Ivone, não a mãe do Renato, não a avó do Pedrinho e da Júlia, não a ajudante da Débora. Apenas Ivone Ferreira Macedo, uma mulher de 67 anos que finalmente tinha decidido viver para si mesma. Fortaleza me recebeu com sol, brisa e o cheiro do mar que eu nunca tinha sentido antes. Podem acreditar? 67 anos de vida e eu nunca tinha visto o oceano de perto. Sempre tinha sonhado com isso. Sempre tinha guardado esse desejo numa gaveta da alma, esperando o momento certo. Mas o momento certo nunca chegava, porque eu estava ocupada demais cuidando dos outros. Quando coloquei os pés na areia pela primeira vez, parei e fiquei olhando para aquela imensidão azul. O mar não acabava. Ia até onde meus olhos conseguiam alcançar e continuava. E naquele momento entendi uma coisa: minha vida também podia ser assim, sem fim, sem limites, sem fronteiras impostas por pessoas que achavam que eu não merecia mais. Fiquei hospedada numa pousada simples, pertinho da praia de Iracema. O quarto era pequeno, mas tinha uma varanda de onde eu podia ver o mar. Na primeira noite, sentei ali com um copo de suco de caju, ouvindo o barulho das ondas, e chorei. Não de tristeza, de alívio, de perceber que aquele momento era meu, completamente meu, e que ninguém podia tirar isso de mim. Nos dias seguintes, fiz tudo o que sempre quis fazer e nunca tive tempo. Caminhei na areia de manhã cedo, sentindo a água fria nos pés. Comi peixe fresco num restaurante à beira-mar, sem pressa, sem ter que voltar correndo para buscar ninguém na escola. Visitei o Mercado Central e comprei uma rede colorida que pendurei na varanda do meu apartamento em Campinas. Fui à Canoa Quebrada num passeio de um dia e pela primeira vez na vida andei de buggy pelas dunas. Parece bobagem, não parece? Uma velha de quase 70 anos emocionada com um passeio de buggy. Mas vocês não entendem. Durante décadas, minha vida foi uma sequência de obrigações. Acordar, servir, limpar, cozinhar, cuidar, pagar. Nunca tinha tempo para mim. Nunca tinha dinheiro sobrando para realizar um sonho. Nunca tinha permissão para simplesmente existir sem estar sendo útil para alguém. Aquela viagem me ensinou que eu ainda podia sonhar, que ainda podia viver, que minha história não tinha acabado só porque meu filho tinha decidido me descartar. Fiquei um mês no Nordeste. De Fortaleza fui para Natal, depois para João Pessoa. Em cada cidade,
Conheci pessoas novas, ouvi histórias diferentes, descobri que não estava sozinha. Tinha muita gente como eu por aí. Mulheres que tinham dado tudo pela família e recebido ingratidão em troca. Mulheres que tinham acordado tarde, mas tinham acordado. Mulheres que estavam reconstruindo suas vidas depois dos 60. Uma delas se chamava Aparecida. Tinha 71 anos e estava viajando pelo Brasil inteiro de ônibus. Os filhos dela tinham vendido a casa dela sem avisar, pensando que iam ficar com o dinheiro. Ela processou, ganhou e decidiu gastar cada centavo fazendo o que sempre sonhou. Quando me contou isso, rindo, com um copo de cerveja na mão e os pés enterrados na areia, eu entendi que a vida podia recomeçar em qualquer idade. Enquanto isso, em Campinas, as coisas não iam nada bem para o meu filho. Soube por conhecidos em comum que Renato e Débora estavam passando por dificuldades sérias. Sem o meu dinheiro, eles não conseguiam manter o padrão de vida que tinham construído. A escola particular das crianças foi a primeira coisa a ser cortada. Depois o carro do ano foi trocado por um usado. Depois a diarista foi dispensada. E o apartamento? O apartamento que eu tinha ajudado a comprar, que eu tinha sustentado durante 7 anos, foi colocado à venda antes que o banco executasse a dívida. Eles conseguiram vender a tempo, mas o valor mal deu para quitar o que deviam. Sobraram alguns trocados que foram engolidos pelas dívidas do cartão de crédito que Débora tinha acumulado. Mudaram para um apartamento alugado, de 2 quartos, num bairro bem mais simples. Menor do que o apartamento onde moravam quando se casaram. Débora, que sempre olhou para mim com desprezo, agora estava lavando a própria roupa e cozinhando a própria comida. Renato, que me chamou de inútil, estava trabalhando em 2 empregos para tentar pagar as contas. Seria mentira dizer que não senti nada quando soube disso. Senti uma pontada de dor, porque apesar de tudo, ainda era meu filho. Mas também senti algo que talvez não devesse sentir: justiça. Não era vingança, não era satisfação maldosa, era apenas a constatação de que as escolhas têm consequências. E que quem planta ingratidão, colhe solidão. Voltei para Campinas no final de maio, bronzeada pelo sol do Nordeste e mais leve do que tinha sido em décadas. Meu apartamentinho me recebeu como um velho amigo. Arrumei as malas, pendurei a rede colorida na varanda, coloquei as fotos da viagem num porta-retrato, olhei ao redor e sorri. Aquele lugar pequeno era meu, completamente meu. Na primeira semana de volta, recebi uma ligação inesperada. Era Pedrinho. Meu neto estava me convidando para ir ao aniversário de 11 anos dele. Disse que tinha pedido para o pai, que o pai tinha concordado, e que ele fazia questão da minha presença. A voz dele era animada, cheia de esperança, e meu coração se apertou de saudade. Fui. A festa foi simples, num salão de festas barato, com bolo de supermercado e refrigerante de marca genérica. Bem diferente das festas luxuosas que Débora costumava organizar. Mas o sorriso do Pedrinho quando me viu chegar foi o mesmo de sempre. Ele correu até mim, me abraçou com força e disse no meu ouvido: "Eu sabia que a senhora ia voltar, vovó." Júlia veio logo atrás, tímida no começo, mas logo estava no meu colo me mostrando os desenhos que tinha feito na escola. Meus netos, minhas crianças. Por mais que eu tivesse me afastado dos pais deles, nunca deixei de amá-los. Renato me cumprimentou de longe, com um aceno de cabeça constrangido. Não veio falar comigo, não tentou se aproximar. Acho que tinha vergonha, ou talvez tivesse medo da minha reação. Débora sequer olhou na minha direção. Ficou o tempo todo do outro lado do salão, mexendo no celular, fingindo que eu não existia. Mas eu não me importei. Não tinha ido ali por eles. Tinha ido pelos meus netos. No final da festa, quando as crianças estavam distraídas brincando, Renato finalmente criou coragem. Veio até mim com um copo de refrigerante na mão, os olhos no chão, a postura de um homem derrotado. Ele disse que sentia muito, que tinha errado, que não passava um dia sem pensar no que tinha feito naquela noite de Natal. Disse que o casamento dele estava em crise, que Débora o culpava por tudo, que a vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu ouvi em silêncio. Quando ele terminou, disse apenas: "Renato, eu aceito suas desculpas, mas aceitar não significa esquecer."
E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Eu não vou voltar a cuidar da sua casa, a pagar suas contas, a ser invisível na sua vida. Se você quer que eu faça parte da sua família, vai ter que ser de um jeito diferente. Um jeito onde eu seja tratada com respeito. Ele assentiu com os olhos marejados. Não disse nada. Acho que não tinha o que dizer. Os meses foram passando, e aos poucos, uma nova dinâmica foi se formando. Comecei a ver meus netos regularmente, mas nos meus termos. Eles vinham ao meu apartamento nos fins de semana. A gente cozinhava junto, assistia filme, conversava. Eu não era mais a avó que fazia tudo e não recebia nada. Era a avó que estava presente quando queria, que dizia não quando precisava, que tinha vida própria além deles. Pedrinho, agora com 12 anos, virou meu companheiro de caminhadas. A gente andava no parque perto do meu prédio, conversando sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vida. Ele me contava coisas que não contava para os pais. Eu ouvia, aconselhava quando ele pedia e ficava em silêncio quando ele só precisava desabafar. Júlia, com 9 anos, descobriu que a avó sabia pintar. Comprei tintas, pincéis, telas e a gente passou a fazer tardes de arte juntas. Ela tinha talento, aquela menina. Talento que ninguém nunca tinha percebido porque estavam ocupados demais com outras coisas. Com Renato, a relação nunca mais foi a mesma. A gente se fala, se cumprimenta, mantém uma convivência cordial por causa das crianças. Mas a intimidade que existia entre mãe e filho se perdeu naquela noite de Natal. Algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam a ser como eram. Com Débora, não tenho relação nenhuma. Ela nunca me pediu desculpas, nunca reconheceu o papel que teve em tudo aquilo. Quando nos encontramos em eventos de família, ela me ignora e eu a ignoro de volta. É melhor assim. Hoje, 2 anos depois daquela ceia que mudou minha vida, posso dizer que sou uma mulher diferente. Viajo quando tenho vontade. Já voltei ao Nordeste 2 vezes, conheci o Sul, estou planejando uma viagem para o Pantanal. Faço aulas de pintura às terças, hidroginástica às quintas e participo de um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Tenho amigas, amigas de verdade, que me conhecem como Ivone e não como a mãe de alguém. Meu dinheiro, o pouco que sobrou depois de anos sustentando meu filho, é meu. Gasto como quero, quando quero, com quem quero. Não tenho mais a obrigação de salvar ninguém. Não tenho mais a culpa de existir sem estar sendo útil. Às vezes, quando estou sentada na minha varanda, olhando o pôr do sol com um café na mão, penso naquela mulher que eu era antes. A mulher que acordava às 6 da manhã para servir uma família que não a enxergava. A mulher que pagava as contas de quem a desprezava. A mulher que aceitava ser chamada de ajudante na própria casa do filho. Sinto pena dela. Sinto pena de todos os anos que ela perdeu tentando ser amada por pessoas que não sabiam amar. Sinto pena de todas as lágrimas que ela engoliu, de todos os sorrisos que ela fingiu, de todas as humilhações que ela tolerou em silêncio. Mas também sinto gratidão. Porque foi ela, aquela mulher quebrada, que encontrou forças para se levantar. Foi ela que decidiu, naquela noite de Natal, que merecia mais. Foi ela que caminhou sozinha pelas ruas de Campinas, com uma mala na mão e o coração em pedaços, mas com a dignidade intacta. Aquela mulher me salvou, e eu nunca vou esquecer disso. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que aprendeu a lição mais importante da vida. Ninguém pode te dar valor se você não se valorizar primeiro. Passei décadas esperando que meu filho reconhecesse tudo o que eu fazia por ele. Esperando que Débora me tratasse com respeito. Esperando que alguém, qualquer pessoa, dissesse que eu era importante. Mas a verdade é que eu não precisava da aprovação deles. Nunca precisei. O único reconhecimento que realmente importava era o meu próprio. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela, eu quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde para se libertar. Não importa quantos anos você tem, quantos sacrifícios você fez, quanto tempo você passou sendo invisível. Você ainda pode acordar. Você ainda pode escolher a si mesma. Você ainda pode descobrir quem você é, além das funções que exerce para os outros. Amor de verdade não exige anulação. Família de verdade não te transforma em empregada. Respeito não se implora, se exige.
E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente se levantar da mesa, pegar sua mala e ir embora. Em silêncio, de cabeça erguida, sem olhar para trás. Porque você merece mais. Você sempre mereceu. E nunca, nunca mesmo, é tarde demais para descobrir isso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.